Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e também me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente segunda. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, ontem vencemos. A equipe do Cruzeiro tem uma freguesia aí no Campeonato Brasileiro com a gente que simplesmente não dá para explicar. Fomos lá no Mineirão lotado, mais de 40 mil pessoas e com o time reserva, o São Paulo venceu. E eu ouso dizer aqui que esse time reserva tá jogando mais do que o titular, hein, rapaziada? Alguns jogadores aí estão pedindo passagem, estão pedindo espaço aí na equipe do Zubeldia. Tivemos 3 estreantes na noite de ontem. Jamal Lewis entrou ali nos minutos finais da partida, entrou no segundo tempo, mas Santiago Longo e o zagueiro Juan Tressoldi jogaram aí de titular, jogaram a maior parte do jogo e jogaram muita bola, representaram o tricolor. Ontem a gente tem que fazer muitas ponderações, porque muitos jogadores jogaram muita bola, mas a gente não pode deixar de falar aqui, destacar principalmente o William Gomes. O que esse moleque vem jogando é um absurdo. O Zubeldia não ter colocado ele um minuto sequer contra o Atlético Mineiro, enquanto São Paulo estava jogando com o Luciano e o Wellington Rato, que com todo respeito aí, foram 2 jogadores a menos nessas últimas partidas do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, quando joga com ponta de velocidade, que dribla, que vai pra cima, que puxa a marcação, é totalmente diferente. A gente tinha o Ferreirinha, né, mas que acabou se machucando, e agora o William Gomes tá pedindo passagem. Ele tem que ser, mano, não importa quem ele vai tirar, o William Gomes tem que ser titular na quarta-feira contra o Botafogo. É jogo de Libertadores, não é brincadeira não, nós tem que ir pra cima dos caras. Os caras estão jogando muita bola, estão atropelando todo mundo aí no Brasileiro, não importa, Libertadores é diferente, camisa pesa, tudo conspira de maneira diferente em relação à Copa do Brasil, Brasileiro, qualquer outra competição. Libertadores é diferente e o William Gomes pede muita passagem. Não importa se ele vai tirar a luva, mano, não quero saber. Obviamente eu tiraria aí o Wellington Rato ou o Luciano, centralizava o Lucas Moura um pouquinho mais e deixava o moleque jogar solto. Porque o que ele tá jogando e o que ele fez ontem é brincadeira. Joga demais esse moleque, joga demais. Temos que destacar também o Eric, que deu mais uma assistência. Sempre que o Eric joga, ele faz um gol, dá uma assistência, cria jogada, vem sempre jogando muito bem. André Silva, né, os 3 atacantes do São Paulo, para mim, ontem foram bem. O André Silva começou a jogada do gol, recuperou a bola, acabou perdendo um golzinho ali na frente do Cássio, mas na jogada do gol ele foi muito importante lá no meio de campo, recuperou a bola, brigou, deu o passe pro Eric, que o Eric ficou com o campo meio livre ali para atacar. O Eric só rolou aí pro William Gomes fazer o gol do São Paulo. Jandrei, 7 jogos, 7 vitórias. Um goleiro muito criticado, mas em questão de número, o cara tá muito bem, né? 7 jogos, 7 vitórias, tá voando o Jandrei. Na direita, Igor Vinícius, pra mim, joga mais do que o Rafinha e pra mim deveria ser titular. Rafinha é capitão, é um jogador que é muito bem quisto aí pela torcida, mas o Igor é muito mais agressivo e, na minha visão, o ponto que o Rafinha ganhava, que era defensivamente do Igor, o Igor tá se sobressaindo. O Rafinha às vezes só dá um passo pro lado, um passo na ponta aqui, não tá criando tanto. O Igor Vinícius, aquele gol do William Gomes que até agora eu não vi o impedimento, sempre contra o São Paulo é desse jeito, né? Se fosse um gol contra a nossa equipe, o VAR ia ficar ali, ó, 50 minutos tentando achar um jeito de validar o gol. Mas, como foi o tricolor, foi rapidinho, né? Foi 10 segundos. Eu nunca vi uma velocidade tão grande dessa do VAR aqui no futebol brasileiro, mas quando é contra o São Paulo, aí a história é diferente, né? Inclusive, foi um lindo passe do Igor Vinícius. Se você acompanhar o gol do William Gomes, o Igor Vinícius também estava ali no ataque, ele passou desse lado, é que o Eric cortou para a esquerda e tocou no William, mas se ele quisesse continuar a jogada, o Igor Vinícius estava ali, então jogou muita bola. O Michel Araújo, eu gostei dele ali na lateral esquerda, na ala esquerda, né, e aí 2 meio-campistas que para mim fizeram um bom jogo. Marcos Antônio jogou muita bola, muito seguro e não só passe para o lado e passe para trás, ele abriu jogada, deu lançamento, jogou muito. Marcos Antônio foi um jogador que eu gostei de ver e o Santiago Longo aí estreando, né? A gente não pode deixar de destacar também a nossa trinca defensiva, né, rapaziada? O Juan Tressoldi estreou muito bem, Sabino muito seguro ali na esquerda e o Ferrarese, que sempre que entra em campo é um show à parte. Sou muito fã do Ferrarese, joga muita bola e ontem não foi diferente. E com isso, nós estamos preparados para quarta-feira encarar a equipe do Botafogo. O jogo é difícil?
Jogo é complicado? Muito, muito. Botafogo não à toa está nesta fase da Libertadores, não à toa está na liderança do Campeonato Brasileiro com 3 pontos aí de vantagem, venceu mais uma esse final de semana. No campo deles, o time é muito forte, eles sempre falam, né, no tapetinho, é um time que joga leve, um ataque assim absurdo de jogar muito bem, né, o Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, o time dos caras é muito bom, muito leve. Mas eu acho que o São Paulo pode sim pressionar o Botafogo. É um jogo extremamente complicado por ser a ida, né? Já no estádio deles, eles vão querer fazer o resultado lá, porque sabe a dificuldade que é ganhar do São Paulo no Morumbi, então eles vão tentar ir para cima, vão tentar pressionar o tricolor, e por isso eu falo, nós temos que ter esse jogador de velocidade. O Lucas Moura tem que arrancar e tem que abrir espaço, mas ali aberto tem que ter o William Gomes, né? Porque o William Gomes, a defesa do Botafogo eu não vejo no mesmo nível que o ataque. O ataque tá aqui, o ataque para mim se não for o melhor, tá facilmente no top 3 aí de melhores ataques do futebol brasileiro. Mas a defesa, às vezes, né? Não tô criticando aqui, mas às vezes deixa um pouquinho a desejar. Então o São Paulo tem que utilizar dessa arma, o São Paulo tem que utilizar aí dessa forma para que a gente consiga, né, armar um contra-ataque contra o Botafogo, quem sabe aí sair até com uma vitória, né? Se a gente sair com um empate, eu sempre falo, São Paulo tem que buscar a vitória independente de onde vá. Se a gente sair com um empate, não é um mau resultado, mas já pensou a gente conseguir sair com a vitória logo na ida das quartas de final de uma Copa Libertadores? Aí o bicho pega, né não, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários como é que tá a expectativa de vocês para essa próxima partida, que já é depois de amanhã, né? A gente jogou ontem, depois de amanhã já temos aí Copa Libertadores contra o Botafogo. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Oscar que está de saída do futebol chinês depois de tanto tempo, aos 33 anos de idade. O jogador já disse que vai voltar ao futebol brasileiro e os clubes começam as suas movimentações. Aí você me pergunta, Alemão, a janela não está fechada? Tá, mas o jogador aí provavelmente vai ficar livre no mercado, né? Vai ficar aí à disposição e poderia chegar a qualquer momento. A gente viu já isso acontecendo aqui depois da janela fechar. O Memphis Depay chegou livre ao Corinthians, o Alex Telles chegou livre ao próprio Botafogo, que vai nos enfrentar aí neste meio de semana. Alguns jogadores também já vieram desta maneira de contrato, né? O Carrilho, para a equipe também do Corinthians, alguns jogadores que estão livres podem chegar a qualquer momento. E o Oscar pode ser uma dessa peça depois de tantos anos lá no futebol chinês. Antes tinha passado também muitos anos, mas no futebol inglês, vestindo a camisa 10 de uma equipe gigantesca, que é a equipe do Chelsea, jogador de Copa do Mundo também. Então, é um jogador interessante. Muita gente fala, a maneira como ele saiu, eu não aceitaria mais ele no tricolor paulista, né? Então, quero saber aí a sua opinião. Galera, só uma informaçãozinha rápida, né? Só para complementar, que eu vi muita gente perguntando também. Ontem tivemos aí algumas acusações, algumas provas, inclusive, da ex-esposa do Caio Paulista de agressões físicas, né? Então, as informações surgiram aí nas redes sociais quando o jogador estava em campo, né? O Palmeiras ontem goleou a equipe do Criciúma. O Caio Paulista foi titular, inclusive, da partida, mas acabou sendo expulso, né? Inclusive, algumas dessas agressões aconteceram quando ele era jogador da equipe do São Paulo. Então, por isso que muita gente estava aí falando, né? Às vezes sai em site de fofoca e a esposa tem nas redes sociais foto com a camisa do São Paulo, então fala, o cara é do São Paulo. Não, o jogador, graças a Deus, que esse Judas aí pague por tudo que ele fez. Realmente aí tem provas, tem muita coisa, então que ele seja realmente condenado, pague por tudo o que ele fez, tem prova, tem foto, tem vídeo, tem mensagens, tem absolutamente tudo, foto da mulher machucada. Então saiu em algumas fontes aí de que ele era jogador de São Paulo e não é mais. Então, só para esclarecer aí, todo mundo perguntando qual jogador era de São Paulo, é um ex-jogador do São Paulo que hoje está na equipe do Palmeiras aí, que é o Caio Paulista, e cadeia nele, não tem conversa. Agrediu, não tem conversa, cadeia nele. Não é porque ele é jogador de futebol, não é porque ele é não sei o que ele não vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar sim pelo que fez, cadeia nele, nesse Judas, trair aí, não só pelo que ele fez com o São Paulo, mas obviamente agora por essa situação muito mais grave que ele cometeu, tá bom, rapaziada? Então, só esse esclarecimento aí pra vocês. Rapaziada, São Paulo jogou ontem em Minas, todo mundo já está ciente, volta a São Paulo, tem agora uma preparação especial para ir para o Rio de Janeiro, onde encara a equipe do Botafogo. Mas São Paulo vai ter uma sequência de viagem muito grande, porque até o jogo que seria em casa do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians não é já esse próximo jogo, tá bom? É o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Temos Libertadores, aí tem Brasileiro, tem Libertadores, aí sim o jogo contra a equipe do Corinthians, que será em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha. Está sendo
sendo aí muito conversado sobre a possibilidade de ser torcida única, tá bom? Então, mesmo que nós temos aí essa regulamentação apenas para o estado de São Paulo, mesmo sendo um jogo lá em Brasília, existe por questões de segurança, obviamente, a possibilidade alta, inclusive, de termos só torcida do São Paulo no estádio lá do Mané Garrincha, tá bom? Então, trazendo esse esclarecimento, como falta muito tempo, a gente vai, obviamente, trazendo atualizações diárias para todos vocês. Galera, então se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, que todo dia tem conteúdo novo e exclusivo sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!